Hoje nós estamos conversando com o jornalista e publicitário Edu Nascimento. Edu, a gente falou aí logo no início, né, da sua trajetória, né, a caminhada aí para o lado das políticas públicas. Agora vamos trazer um pouco essas referências, né? Relembra pra gente, traz um pouco de como começou essa luta, né, pela nossa cultura, as nossas raízes, até mesmo a questão da cultura africana representada na questão política. Eu acho que não tem como falar isso sem falar de Abdias, né? Acho que é uma referência, né, de estar lá na criação, na formulação do Teatro Experimental do Negro e depois ocupando uma carreira como senador da República, né? Acho que isso é uma referência de quem estava ali brigando para estar dentro do jogo e colocando as nossas vertentes. Acho que isso é um dado importantíssimo com outras iniciativas que também ocorreram. Acho que é um dado muito bacana. Você fala sempre das regras do jogo e isso me vem assim logo na cabeça. Jogo de futebol, mas que só tinha um lado jogando. Eu me corrija se eu estiver errado, a gente não estava muito nesse jogo, acho que a gente está entrando agora, é isso ou não? É um pouco, porque acaba que muitas vezes esse debate, essa discussão é muito chata. Né? Muito, né? Eu sou acusado por alguns amigos, você é um legalista, eu falo, sou mesmo e tal, mas é a percepção de ter vivido e ter experimentado encontros e discussões que definiram como as coisas aconteceram e perceber que se as pessoas não estão ali na mesa, se não estão participando, acabam ficando de fora. Né? Então, muitas vezes, nós, por exemplo, nós temos do ponto de vista da realização, nós, afrodescendentes cariocas, acho que é algo inequívoco em termos de referência do país e do mundo. Né? Mas muitas vezes a gente não está participando desse negócio. Então, um exemplo para o turismo. Né? Turismo que é uma coisa importante, uma atividade econômica que gera recurso, gera desenvolvimento. Então, recentemente eu estive indo lá na região da Zona Oeste, Padre Miguel, lá no Ponto Chique. Sim. Fui assistir uma roda de samba lá, conhecida, famosa e tal, e quando eu cheguei lá no local, qual foi a minha surpresa? Esta roda de samba badalada e tal não era a roda de samba, ela uma entre 4 e 5 rodas de samba, mais atividades que tinha. Era um domingo, 9, 10 horas da noite, lá, rua cheia, tinha charme, tinha música, tinha gastronomia de rua, tudo fervendo. E por que não isso daí não ser um grande roteiro turístico onde seja um jogo de ganha-ganha? Né? Quer dizer, por que não fazer dessa atividade, quanto outras atividades, um jogo de ganha-ganha do ponto de vista econômico? Né? Quer dizer, aquela atividade ali Sim. poderia ser uma atividade que gerar não só aquele conjunto de pessoas que já está habituado a frequentar aquele local, como um roteiro turístico da cidade. Então, por exemplo, algumas pessoas tiveram uma reunião com representantes da indústria do turismo e eles colocaram o seguinte, né? Eles estão com dificuldade da ocupação dos quartos frente ao número que foi criado para a Olimpíada e dizendo o seguinte, pô, o modelo de ocupação do Rio de Janeiro, tracinho, Réveillon, Carnaval, Praia Zona Sul, não dá mais conta, tem que gerar mais coisa. E por que não? Exatamente. Zona Norte está aí, Zona Oeste está aí, outras áreas da cidade. O Kanye West, o Will Smith, quando vieram para cá, para o Brasil, foram para o Meia, foram para Madureira. Né? Foram para Lins. Então, assim, são roteiros onde você tem a cultura negra ali fervescente, crescente. Então, são opções que podem ser criadas. Né? E muitas vezes você tem as atividades ali da ponta que ficam acontecendo e na bravura e na disposição dos nossos realizadores culturais, mas eventualmente não estão ali. A gente perde em termos de potencializar essas iniciativas para que seja algo de uma política de desenvolvimento, de inclusão, algo que cresça. Né? Porque ela fica ali na ponta, mas ela não desenvolve, né? Exatamente, ela fica desarticulada. Né? Ela acontece... E aí entra o poder público, as políticas públicas. E acho que a sociedade tem que provocar o poder público para que faça dessas iniciativas que a gente está olhando um circuito, né? Que façam coisas dela que elas possam gerar benefício a todos. Isso é um exemplo, mas temos outros aí que podemos fazer aí e colocar. Da gastronomia também, outra atividade, né, bacana. Vivemos um mundo da economia de serviços e nossa representação tem uma série de iniciativas que podem acontecer. Né? E aí, em relação à iniciativa, eu vou resgatar lá no inicinho da nossa conversa, você citou Abdias Nascimento. Existe aqui, né, a iniciativa do Abdias, que foi do Teatro Experimental do Negro, e a gente vai ver, né, um pouquinho agora, acompanhar aqui. Um ano em Buenos Aires, trabalhando com o Teatro Del Pueblo, ele se preparou para isso. Mas quando voltou ao Brasil, ele foi preso, condenado à revelia por ter resistido ao racismo anos antes.
Na penitenciária de Carandiru, ele criou o Teatro do Sentenciado. Os presos criavam as peças, fazendo eles mesmos as músicas, os cenários e figurinos. Eu tirei da prisão essa gente toda que estava tempos naquelas solitárias. Tudo para fazer teatro. Então, eu botava aquela gente toda que era aqueles criminosos perigosos. Estava lá cantando cançonetas. Nós tivemos 3 peças. Na quarta, que ia ser a minha peça, Zé Bacoco, eu fui solto, porque eu fiz o recurso. Mas eu me lembro do juiz. Mandou soltar na mesma hora. É um absurdo, nem era condenado pela justiça dos homens, era a justiça militar. E como é que estava na penitenciária? Mandou soltar. A gente vê, né, até uma emoção na fala dele do início, dessa luta, né, pelo teatro, né, experimental do negro. O negro tinha que ter o seu espaço. A gente ainda luta por isso até hoje, né? Não, com certeza. E acho que vale pensar de uma forma invertida, né? A diversidade como fator de crescimento e desenvolvimento. Então, por exemplo, o que Abdias conta a história da disposição do que ele enfrentou para manter o teatro experimental do negro, vamos inverter hoje, né? Eu tenho uma amiga que é jornalista, também atua com teatro, com teatrão, grandes atores, e ano passado ela me dizia, ano retrasado, né, 2017, dizia que as peças badaladas do Teatro do Rio de Janeiro, quando tinham metade da ocupação, estavam felizes da vida que estavam tendo metade do público. E, ao mesmo tempo, tinham alguns espetáculos de temática negra e de atuação de elencos negros que estavam explodindo, né? Teve o Topo da Montanha, do Lázaro, com lotação a 3, 4 temporadas, o Cartola, o Mercedes, né? Várias iniciativas, e hoje, virou 2018, e você teve um boom da cena do teatro negro na cidade, com vários espetáculos, várias apresentações, e todos eles lotados. Né? O Pequeno Príncipe Preto lá, do nosso querido Rodrigo. Sucesso total. Enfim. Então, na verdade, quem estava com problema não era o teatro. Quem estava com problema é aquele teatro meio europeizado. Agora, o teatro que fala para o povo, que tem representação da sua pluralidade, está explodindo. É o que o pessoal chama hoje de black money. Né? Quer dizer, ou seja, Abdias, há tantos anos atrás, foi o pioneiro de um elemento hoje que é a novidade. Né? A novidade, esse tipo de teatro trouxe outras pessoas que não estão indo tradicionalmente ao teatro, trouxe ele para a cena. Então foi inovador, um pioneiro. Né? Então enfrentou toda a diversidade para garantir a diversidade nessa produção. E acho que esse que é um grande caminho que a gente tem. Né? No caso do teatro, a gente já avançou muito. Né? E acho que a gente tem que avançar no audiovisual. Teve lá aquele levantamento da UERJ, lá do GEMA, depois a Ancine fez uma outra pesquisa, né, e mostra lá que tem um percentual absurdo do cinema brasileiro onde a mulher negra não aparece. Então, e quando aparece, são papéis estereotipados. Né? Mas assim, se você pegar, né, tanto da estrutura dos cargos de direção, da estrutura do audiovisual, a proporção do homem, dentro desse cenário, né, da diversidade, o homem negro aparece com 2%. A mulher negra é 0%. É 0%. É a base lá da pirâmide. Né? A gente está falando das grandes produções do cinema. Então, acho que no teatro, aqui no Rio de Janeiro, esse ano de 2018, né, mostrou que fazer de uma forma diversa e plural traz público. Né? Talvez tenha um outro público que já se cansou desse iniciativa, mas o teatro negro, que Abdias lançou no passado, esse teatro hoje é novidade. Conseguiu trazer. Né? Eu falo, então, a diversidade como um fator de crescimento, de desenvolvimento é fundamental. E talvez aí também tenha uma outra palavrinha que até a gente comentou no início, que é a representatividade. Sim, com certeza, com certeza. Isso traz também o público, né? De você se ver no palco, de ver as suas histórias, a história do seu povo, da sua gente, e poder
trocar, né, um pouco disso com o outro, que é um espaço que você quase não pertencia, era isso. Concordo, número, grau e gênero. Tivemos vários exemplos daqui e internacionais, né? Acho que vale. Eu sou um menino grande, sou fã de história em quadrinhos. Eu tenho em casa um baú, prateleira, acho que até vou fazer um museu do quadrinho. Tem o Pantera Negra? Tem Pantera Negra, né? Que foi a grande novidade. E o que muitos talvez se tenham atentado, né? Porque o Pantera Negra é um personagem da Marvel, que é da Disney. Então, assim, que eu acho que para mim a grande novidade não é o lado do ponto de vista revolucionário, mas do lado comercial. Do ponto de vista comercial, quer dizer, olhar a representatividade, a diversidade é algo fundamental que gera mercado, que gera desenvolvimento. Impacta diretamente na economia. Com certeza, com certeza. Então, acho que a gente, nós, afrodescendentes, realizadores, olharmos nisso como o que você falou da representatividade, acho que é um grande fator de desenvolvimento. Uma área que eu sou muito fã, por exemplo, a gastronomia. Né? A gastronomia, se você falar, onde é que eu vou comer um acarajé, aqui na cidade do Rio de Janeiro? Pô, você tem a estrutura das barracas, das baianas, você não tem um estabelecimento e tal. Nós tivemos um super bacana na Praça da Bandeira, que fez um sucesso danado, e virou, eu chamo até eles de centro cultural, nossos amigos de lá, um abraço minha querida Dida, Canu, Tiago, a família toda. Depois vocês tiveram várias atividades ali, nossa querida Dandara, filha da Jurema. O Afro Gourmet. O Afro Gourmet, ou seja, tem lá na zona portuária lá o Omolocum, da Leila, minha querida também. Então assim, você tem hoje, se você parar para botar no papel, você vai ter um circuito de comida afrocentrada. Isso é um ativo, entendeu? Então isso gera desenvolvimento. Tem a representatividade, o lado do ponto de vista político, mas também gera desenvolvimento, porque são novidades. Sim. Né? E acho que essas oportunidades que a gente tem que olhar a cultura como um caminho para o desenvolvimento humano. E como um desenvolvimento econômico Sim, também, porque com isso atrai certeza. Turista, movimenta a Sim, com cidade, certeza. todo mundo ganha, fornecedor, todo mundo que está ali trabalhando, faz rodar a roda. Não, né? eu acho fundamental, é um jogo de ganha-ganha. Eu estive conversando com um professor, Jonathan Spread, da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, sobre indústrias criativas / economia criativa / economia da cultura. Né? Estamos conversando de ter parcerias Brasil, Grã-Bretanha e outros, exatamente neste lado, de você pensar essa economia de serviço, esse lado do desenvolvimento, nessas mais variadas formas que nós temos aí, como um caminho de desenvolvimento econômico do nosso povo. É isso. Edu, só agradecer. Eu que agradeço aí. Muito valeu, obrigada, Courtney. valeu mesmo. É um prazer, assim, carinho muito grande por você. Aprendi muito já com você, aprendi mais aqui ainda hoje. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Sou fã do Courtney e quero o Courtney na televisão, no tablet. É isso, exatamente. Né? Em todos os cantos. Hoje eu conversei com o jornalista publicitário Edu Nascimento. E para rever esta entrevista e todas as outras é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.courtney.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos mais uma vez juntinhos. Até lá! Courtney é a oportunidade de ensinar tudo aquilo que eu aprendi.